O amor é um mistério que tem intrigado a humanidade desde tempos imemoriais. Perguntamo-nos constantemente o que significa amar, como saber se alguém nos ama de verdade e, mais importante ainda, como interpretar suas ações quando parecem contraditórias. Especialmente quando alguém que amamos nos ignora. Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX, deixou-nos ensinamentos profundos sobre a psique humana e as dinâmicas do amor. Desde sua perspectiva, o amor não é apenas um sentimento, mas uma interação entre o consciente e o inconsciente, entre o que sabemos de nós mesmos e o que permanece oculto em nossas sombras. Se alguma vez te perguntaste por que alguém que diz te amar às vezes parece te ignorar, deves saber que a resposta não está na superficialidade das ações, mas no que se esconde por trás delas. Nem tudo o que parece rejeição é realmente desinteresse. Em muitos casos, o que está em jogo é um processo psicológico profundo que nem a própria pessoa compreende completamente. Para Jung, o inconsciente guia muitas das nossas ações sem que tenhamos consciência disso, e quando alguém te ignora ou se afasta, nem sempre é porque não se importa contigo, mas porque está lutando com algo dentro de si mesmo. O amor nos confronta com nossa própria vulnerabilidade. Jung explicava que, quando uma pessoa se depara com um sentimento tão profundo, sua psique pode reagir de formas inesperadas. Pode haver um desejo inconsciente de se aproximar, mas ao mesmo tempo um medo enraizado que a empurra para se afastar. Esse medo pode vir de feridas do passado, de uma infância em que o afeto foi condicionado ou de experiências que deixaram cicatrizes na alma. Por isso, algumas pessoas, quando sentem que estão desenvolvendo sentimentos genuínos, reagem com distanciamento, como um mecanismo de defesa para evitar a dor que seu inconsciente associa ao apego. Se alguma vez sentiste que alguém com quem tinhas uma conexão especial de repente começou a te ignorar, não assumes automaticamente que o amor se desvaneceu. Às vezes, o amor é tão forte que desperta sombras dentro da psique que a pessoa não sabe manejar. Jung dizia que o que negamos em nós mesmos não desaparece, mas se manifesta em nossas relações. E quando alguém luta contra sua própria sombra, pode projetar essa luta na pessoa que mais lhe importa. Em outras palavras, o ato de ignorar nem sempre é uma declaração de desinteresse, mas um reflexo de um conflito interno que a pessoa não sabe como resolver. É difícil aceitar, mas muitas vezes quem nos ignora não está fugindo de nós, mas de si mesmo. O amor, quando é verdadeiro, atua como um espelho que nos mostra quem realmente somos, com todas as nossas luzes e sombras. Algumas pessoas não estão prontas para se enfrentar nesse reflexo, e em vez de olhar para dentro e lidar com o que o amor lhes está revelando, escolhem se afastar. Não é algo que façam conscientemente, mas um impulso que nasce do mais profundo do seu inconsciente. Jung nos ensinou que o amor pode ser o catalisador de um processo de transformação interna, mas essa transformação nem sempre ocorre sem resistência. O ego, essa parte de nós que busca nos proteger de qualquer forma de dor, pode sabotar as conexões mais profundas por medo do desconhecido. Quando alguém nos ignora depois de ter mostrado interesse, é possível que seu ego esteja reagindo com medo à entrega total que o amor implica. A mente busca manter o controle, mas o amor, por sua própria natureza, é um ato de rendição. É importante compreender que cada pessoa tem seu próprio processo interno e que nem todos estão no mesmo nível de consciência emocional. Algumas pessoas sentem-se confortáveis entregando-se ao amor sem reservas, enquanto outras lutam com a ideia de se deixarem levar completamente. O amor genuíno exige vulnerabilidade, e nem todos estão dispostos a se mostrar completamente nus diante de outra pessoa, não no sentido físico, mas no emocional. Se alguma vez te perguntaste por que alguém que parecia tão conectado contigo de repente começou a agir com indiferença, lembra-te de que o amor não é apenas um sentimento, mas um processo psicológico profundo.
que desperta aspectos da nossa psique que podem estar adormecidos ou reprimidos. Algumas pessoas precisam de tempo para processar o que sentem, para compreender o que o amor está despertando dentro delas. Nem sempre se trata de uma rejeição, mas de um momento de introspecção em que a pessoa precisa fazer as pazes com seus próprios medos e sombras antes de poder se entregar por completo. O inconsciente tem formas misteriosas de se manifestar em nossas relações. Às vezes, a distância que uma pessoa toma é uma prova inconsciente para ver se o amor é real. Jung falava de como a alma humana busca constantemente certeza num mundo incerto, e algumas pessoas precisam verificar que o amor não é efêmero, que a conexão é forte o suficiente para resistir à distância. Embora isso não justifique atitudes danosas, ajuda-nos a compreender que o amor é um jogo de forças internas que vão muito além do que podemos ver na superfície. Se estás passando por uma situação em que alguém especial parece se afastar ou te ignorar, em vez de reagir com dor ou frustração, tenta observar a situação desde uma perspectiva mais profunda. Pergunta-te o que pode estar acontecendo dentro da psique dessa pessoa. Não como uma desculpa, mas como uma forma de entender que o amor nem sempre é linear e que, às vezes, o maior ato de amor é dar espaço para que o outro resolva seu próprio processo interno. O amor verdadeiro não é posse, não é controle, não é uma garantia imutável. Jung nos ensinou que o amor é uma jornada de autoconhecimento e crescimento. E, às vezes, essa jornada implica momentos de silêncio, de distância e de introspecção. Mas se o amor é real, se a conexão é genuína, então, mesmo na ausência, há uma presença, e o que é verdadeiro sempre encontrará seu caminho de volta. Quando alguém que diz te amar se afasta sem explicação aparente, a primeira reação costuma ser buscar respostas na superfície. Pensamos no que fizemos de errado, no que podemos ter dito, se houve algum erro que o levou a se distanciar. Mas raramente nos detemos a considerar que a verdadeira resposta não está no externo, mas no mundo interno dessa pessoa. Jung nos ensinou que nossas ações e decisões, muitas vezes, são impulsionadas por forças que não compreendemos totalmente. O que parece ser uma decisão consciente, muitas vezes, é apenas a manifestação de algo muito mais profundo que se move na sombra. Se ele te ama e te ignora, em vez de ver isso como um ato de desinteresse, observa o que está acontecendo em seu interior. O amor, quando é real, desperta algo dentro de nós que nem sempre estamos prontos para enfrentar. Pode revelar feridas da infância, inseguranças que pensávamos superadas ou até o medo de perder o controle. Para muitos, amar significa se expor, e se expor significa correr o risco de ser ferido. Nem todos estão prontos para assumir esse risco, mesmo que o sentimento seja genuíno. Muitas vezes, a indiferença não é rejeição, mas uma tentativa inconsciente de recuperar o controle. Jung explicava que o ego teme o que não pode manejar, e o amor autêntico é uma das forças mais incontroláveis que existem. Para algumas pessoas, apaixonar-se significa perder a independência, deixar de ser quem são, e o ego reage com mecanismos de defesa. Um dos mais comuns é a distância. Afastar-se é uma forma de evitar sentir algo demasiado profundo, demasiado poderoso, algo que poderia mudar a maneira como percebem sua própria identidade. O amor traz à tona o melhor e o pior de cada um. Jung dizia que o que mais nos incomoda nos outros não é mais do que um reflexo do que negamos em nós mesmos. Quando alguém se afasta de ti, muitas vezes é porque algo em ti está refletindo uma parte dele que ele não está pronto para aceitar. Se ele sente que contigo está se tornando demasiado vulnerável, demasiado aberto, seu inconsciente pode empurrá-lo para a retirada. Não porque não se importe contigo, mas porque a relação o está confrontando com aspectos de si mesmo que ele prefere evitar. Isso explica por que, às vezes, as pessoas que mais nos amam são as que mais nos machucam com sua indiferença.
Não é que queiram nos ferir, mas o amor as coloca num estado de luta interna, onde suas emoções e seus medos se enfrentam num campo de batalha invisível. Nem sempre estão conscientes do que está acontecendo. Simplesmente sentem uma pressão interna que as leva a se afastar. Às vezes, até buscam desculpas lógicas para justificar seu comportamento. Mas a verdade é que a raiz do seu afastamento está num nível muito mais profundo. Quando alguém que te ama começa a te ignorar, é natural querer obter respostas. Buscamos sinais, tentamos analisar suas palavras, seu comportamento, até recorremos a estratégias para chamar sua atenção. Mas a realidade é que não há nada externo que possas fazer para mudar o processo interno de outra pessoa. Jung nos ensinou que cada indivíduo está em sua própria jornada psicológica e que não se pode forçar alguém a enfrentar sua sombra se não estiver pronto para isso. O amor não pode ser forçado, a consciência não pode ser imposta. Só se pode permitir que cada pessoa siga seu processo no seu próprio ritmo. O mais difícil de aceitar é que, em alguns casos, o amor não é suficiente para manter uma pessoa por perto. Não porque o sentimento não seja real, mas porque o amor implica crescimento e transformação, e nem todos estão prontos para atravessar esse processo. Para Jung, o propósito do amor não é a posse nem a segurança absoluta, mas a evolução do ser. Uma relação pode ser o catalisador de um despertar, mas cada pessoa decide se está disposta a atravessá-lo ou não. Se ele te ama, mas se afasta, pergunta-te o que essa distância representa no mundo interno dele. Pode ser que estejas tocando uma parte dele que ainda não foi curada, um aspecto da sua psique que teme enfrentar. Talvez ele tenha percebido que estar contigo exige um nível de honestidade emocional para o qual não está preparado. Jung dizia que o inconsciente nunca se engana, que sempre nos coloca em situações que nos mostram o que devemos aprender. Talvez essa situação não seja só sobre ele, mas também sobre ti. Talvez a verdadeira mensagem desse distanciamento não esteja no que ele está sentindo, mas no que tu precisas descobrir sobre ti mesmo. O amor é um espelho. Mostra-nos o que somos, o que tememos, o que precisamos curar. Se alguém te ignora, não vejas apenas o ato em si, mas o que esse ato está refletindo em ti. Pergunta-te por que sua ausência te dói tanto, por que precisas da validação dele para te sentires completo. Jung acreditava que a maior armadilha no amor é buscar no outro o que só podemos encontrar dentro de nós mesmos. Quando dependemos de alguém para nos sentirmos amados, estamos entregando nosso poder, deixando que nossa felicidade dependa de algo que não podemos controlar. O amor autêntico não é um jogo de estratégias nem de manipulação emocional. Não se trata de quem ignora mais ou quem demonstra menos interesse. É um processo de autoconhecimento, de evolução e de integração da nossa sombra. Às vezes, a melhor resposta diante da indiferença de alguém não é implorar, nem tentar provar nosso valor, mas simplesmente observar. Observar sem julgamento, sem expectativas, sem a necessidade de obter respostas imediatas. Porque muitas vezes, a distância não é o fim, mas apenas uma pausa no caminho. Se ele realmente te ama, cedo ou tarde enfrentará seus próprios medos e encontrará uma forma de voltar para ti. Mas se não o fizer, então, a lição que sua ausência te deixou será mais valiosa do que qualquer relação que pudesses ter tido. Porque no final, o amor verdadeiro não é aquele que te prende com medo, mas o que te liberta com confiança. O amor nos confronta com nossa própria essência de uma maneira que poucas experiências conseguem. Não é apenas uma emoção passageira, é uma força que expõe o que ocultamos de nós mesmos, que ilumina os recantos escuros da nossa psique e nos obriga a olhar o que não queremos ver. Por isso, quando alguém que te ama se afasta, nem sempre é um ato consciente de desinteresse, mas uma resposta a um medo profundo que estava adormecido e que o amor despertou. Jung explicava que o inconsciente rege grande parte das nossas ações e que muitas das coisas que fazemos não decidimos realmente,
mas são a manifestação de impulsos, feridas e conflitos internos que nem sequer compreendemos completamente. O amor é um território onde o inconsciente se torna mais visível do que nunca. É na relação com o outro que surgem as projeções, os traumas, as lembranças enterradas, tudo o que tentamos evitar. Quando alguém se apaixona, não está apenas enfrentando o presente, mas também tudo o que foi no passado. Seus medos, suas perdas, suas feridas, tudo ressurge de uma forma que não acontece em nenhuma outra área da vida. E quando a mente se sente sobrecarregada com emoções que não sabe como manejar, a reação mais natural é fugir. É por isso que muitas pessoas, quando começam a sentir algo verdadeiro, em vez de se aproximarem, tomam distância. Não é que o amor não exista, mas é demasiado intenso para ser manejado naquele momento. Há quem tenha passado a vida reprimindo suas emoções, criando uma couraça para se proteger da dor. Aprenderam a não depender de ninguém, a controlar seu entorno, a se manter firmes e fechados para evitar serem feridos. Mas o amor quebra todas essas barreiras. Quando alguém entra na nossa vida e nos toca no mais profundo, encontramo-nos num terreno onde as estratégias do ego já não funcionam, onde não há um plano que garanta que não seremos magoados. O amor real nos torna vulneráveis, e nem todos estão prontos para isso. Nem todos estão dispostos a deixar cair a máscara e enfrentar a possibilidade de serem feridos. Preferem ignorar, afastar-se, desaparecer, não porque não sintam, mas porque sentem demasiado. Jung explicava que o que evitamos não desaparece, mas se esconde na nossa sombra e acaba por nos dominar a partir daí. Quando alguém ignora seus próprios sentimentos, quando tenta se convencer de que pode seguir em frente sem enfrentar o que sente, na verdade está apenas alimentando um conflito interno que, cedo ou tarde, se manifestará de outra forma. Pode ser através da ansiedade, da insatisfação, de uma sensação de vazio que não entende de onde vem. Porque o que reprimimos não se extingue, apenas muda de forma e nos persegue de maneiras que não podemos prever. Se ele se afasta, mas sentes que o amor ainda está lá, não tentes forçá-lo a ficar, porque ninguém pode obrigar outra pessoa a enfrentar seus próprios medos antes que esteja pronta. O único que podes fazer é compreender que sua distância não é necessariamente um reflexo de ti, mas do seu próprio processo interno. Não é tua responsabilidade consertar o que não está pronto para ser curado, nem esperar indefinidamente que o outro resolva seus conflitos. O que sim podes fazer é observar o que essa situação te está ensinando. Porque as relações não só nos revelam o mundo interno do outro, mas também mostram nossas próprias sombras, nossas próprias feridas, nossos próprios apegos. Quando alguém que amas te ignora, a pergunta não deveria ser como fazer com que ele volte, mas o que essa experiência te está ensinando sobre ti mesmo. Talvez estejas descobrindo que baseaste teu valor na validação externa, que sentes que só mereces amor se o outro o demonstrar de uma forma específica. Talvez estejas percebendo que o medo do abandono tem dirigido tuas relações, fazendo-te agarrar-te a pessoas que não estão prontas para te oferecer o que precisas. Jung dizia que o autoconhecimento é a única via para a verdadeira liberdade. Porque quando compreendes por que reages como reages, quando deixas de agir a partir da carência e começas a agir a partir da consciência, já não és prisioneiro dos padrões do passado. Já não precisas mendigar amor, nem temer a ausência. Porque te das conta de que o verdadeiro amor nunca se encontra fora de ti, mas na relação que tens contigo mesmo. O amor que não é baseado na consciência torna-se um campo de batalha onde o medo e a insegurança dominam. A pessoa que se afasta muitas vezes não está fugindo de ti, mas da imagem de si mesma que vê refletida na relação. E se, em vez de ver isso como uma rejeição pessoal,
conseguires compreender que cada um está no seu próprio processo de evolução, então te libertas da carga de querer controlar o que não podes controlar. Percebes que não é tua tarefa fazer com que alguém fique, nem convencer ninguém a te amar. O amor verdadeiro não é um jogo de poder, não é uma negociação, não é uma luta constante para ganhar a atenção do outro. É um encontro entre duas almas que estão prontas para se verem de verdade, sem máscaras, sem medos, sem barreiras. Jung falava da sincronicidade, de como as pessoas chegam à nossa vida por uma razão, de como cada experiência é uma oportunidade para aprender algo que nossa alma precisa. Se alguém entrou na tua vida e depois se afastou, pergunta-te que ensinamento esse passagem te deixa. Nem todos os amores estão destinados a ficar, mas todos têm uma função no nosso crescimento. E se neste momento estás sentindo o vazio da ausência, talvez seja a hora de preenchê-lo com algo maior do que a espera de que essa pessoa regresse. Talvez seja o momento de te reconectares contigo, de olhares para dentro, de descobrires que parte de ti precisa ser curada antes de poderes viver um amor que não seja marcado pelo medo e pela incerteza. A resposta nunca está lá fora. Não está no que o outro faz ou deixa de fazer. Não está no facto de ele voltar ou não. A resposta está sempre dentro de ti. Em como decides interpretar essa experiência, no que aprendes com ela, no que te permite descobrir sobre ti mesmo. Não se trata de entender por que o outro se foi, mas de compreender o que muda em ti a partir da sua ausência. Porque quando aprendes a soltar, sem ressentimento, quando deixas de te agarrar ao que não está destinado a ser, quando confias que tudo acontece por uma razão, então o amor deixa de ser sofrimento e torna-se crescimento. Se ele realmente te ama, encontrará o caminho de volta. Mas se não o fizer, não significa que não és digno de amor. Significa que o papel dele na tua vida já se cumpriu. Que a função dele não era ficar, mas ensinar-te algo. E uma vez que compreendas a lição, uma vez que deixes de esperar respostas externas e comeces a procurá-las dentro de ti, descobrirás que a pessoa que realmente precisavas encontrar sempre esteve aí. Tu mesmo. Quando alguém que ama se afasta sem uma explicação clara, o primeiro que sentimos é um vazio, uma incerteza que nos obriga a buscar respostas. Mas a mente tende a procurar soluções na superfície, no evidente, sem se deter a considerar que há algo muito mais profundo movendo-se no inconsciente dessa pessoa. Jung dizia que tudo o que fazemos na vida é influenciado pelo que desconhecemos de nós mesmos, pelas forças invisíveis que nos governam a partir da sombra. Assim, quando alguém te ignora, quando parece que desaparece sem razão aparente, o que está acontecendo não é simplesmente uma decisão consciente, mas a manifestação de um conflito interno que foi despertado pela relação. O amor autêntico não é só emoção, é também confrontação. Obriga-nos a vermos-nos refletidos no outro, a enfrentarmos as partes da nossa psique que reprimimos ou negamos. E nem todos estão prontos para isso. Há pessoas que passaram toda a vida evitando olhar para dentro, distraindo-se com o externo, com o controle, com a independência, com a ideia de que nunca precisarão de ninguém. Mas o amor desmonta todas essas barreiras. Não se pode amar sem se expor, sem permitir que o outro veja o que até nós tentamos esconder. E quando uma pessoa que não está pronta para ser vista dessa maneira se encontra numa relação que lhe mostra partes de si mesma que não quer reconhecer, a reação mais comum é afastar-se. Não porque não ame, mas porque não sabe como lidar com o que o amor está trazendo à tona. Jung explicava que as pessoas não se relacionam realmente com os outros, mas com as projeções que construíram em suas mentes. Quando te apaixonas por alguém, o que amas, na verdade, é a imagem que criaste dessa pessoa, a representação dos teus desejos, das tuas expectativas, das tuas próprias necessidades emocionais. Mas, à medida que o tempo passa e a relação se aprofunda, essa imagem idealizada começa a desmoronar e aparece a realidade. Vês a pessoa como ela é,
com seus medos, com suas feridas, com suas contradições, e isso pode ser aterrorizante. Muitas pessoas não estão preparadas para serem amadas na sua totalidade, porque isso significa aceitar que são imperfeitas, que têm carências, que não podem continuar fingindo que são autossuficientes. É nesse ponto que alguns escolhem o caminho mais fácil: ignorar, afastar-se, desaparecer. Quando alguém que te ama se distancia, o mais doloroso não é a ausência em si, mas a incerteza. O não saber o que essa conexão realmente significou. O não entender por que alguém que parecia tão presente de repente deixou de estar. E essa falta de respostas pode tornar-se uma obsessão, um ciclo interminável de perguntas sem solução. Mas Jung nos ensinou que a mente humana não está desenhada para encontrar todas as respostas no externo, mas no interno. Não se trata de entender por que o outro se foi, mas de compreender que parte de ti se sentiu afetada pela sua ausência. Porque quando consegues identificá-la, deixas de buscar fora o que só pode ser resolvido dentro de ti. O amor é um processo de autoconhecimento, um espelho no qual nos vemos refletidos com toda a nossa luz e todas as nossas sombras. E o que mais dói quando alguém nos ignora não é a distância em si, mas o que essa distância nos revela sobre nós mesmos. Jung dizia que o inconsciente nos fala através das experiências que vivemos e que cada situação que nos gera um conflito emocional é uma oportunidade para aprender algo sobre nossa própria psique. Então, em vez de te perguntares por que essa pessoa se afastou, pergunta-te o que a sua ausência te está mostrando sobre ti mesmo. Por que te dói tanto? Por que precisas da presença dela para te sentires completo? Que parte de ti colocou seu valor na atenção do outro? O ego busca respostas externas porque não quer enfrentar a verdadeira raiz do problema. Quer acreditar que, se o outro voltar, tudo ficará bem, que, se obtivermos uma explicação lógica, poderemos seguir em frente. Mas a verdade é que o problema nunca é o outro, mas o que a sua partida remexeu dentro de nós. A cura não chega quando a outra pessoa regressa, mas quando conseguimos compreender por que a sua ausência nos afetou da maneira que afetou. E quando o entendemos, quando deixamos de buscar fora e começamos a olhar para dentro, algo muda. A ferida deixa de ser um fardo e torna-se um mestre. Já não é um castigo, mas uma oportunidade para crescer, para aprender, para descobrir quem realmente somos, sem depender de ninguém, para nos sentirmos completos. Muitas vezes, o maior ato de amor não é lutar pela presença de alguém, mas permitir que a sua ausência nos transforme. Porque o amor não é posse, não é uma prova de resistência, não é uma luta para ver quem cede primeiro. O amor verdadeiro não precisa de estratégias, nem de jogos, nem de demonstrações constantes de interesse. É um encontro entre duas almas que estão prontas para se verem e aceitarem tal como são. Se alguém se afasta, se alguém decide te ignorar, talvez não seja porque não te ame, mas porque ainda não se ama o suficiente para sustentar o amor que sente por ti. E nesse caso, o único que podes fazer é soltar. Não como um ato de resignação, mas como um ato de confiança em que tudo o que acontece tem um propósito, até mesmo a ausência. O amor real não é uma perseguição, não é uma constante necessidade de provar nosso valor. Não precisas convencer ninguém a te amar, nem buscar maneiras de fazer com que volte. Porque, quando o amor é verdadeiro, sempre encontra seu caminho de volta, não porque o forces, mas porque ambas as pessoas estão prontas para o sustentar. E se não voltar, então a lição que a sua ausência te deixou será muito mais valiosa do que a sua presença. Porque terás aprendido que o amor nunca deve depender da incerteza do outro, mas da certeza que tens dentro de ti. O amor não se trata de esperar que alguém se decida por ti. Trata-se de te decidires por ti mesmo. E se alguém te ignora, se alguém te deixa na incerteza, então talvez o que a vida te está dizendo é que não precisas estar aí, que mereces algo mais claro, mais profundo, mais autêntico.
que o amor verdadeiro não se encontra na ausência, mas na presença de alguém que escolhe ficar sem que tenhas de pedi-lo. Se esta mensagem ressoou contigo, se em algum momento sentiste que estas palavras descrevem o que estás vivendo, convido-te a deixar teu comentário aqui embaixo. Conta-me a tua experiência, que parte desta mensagem tocou algo em ti. Porque, quando partilhamos nossas histórias, quando abrimos o espaço para que outros também falem, estamos a criar uma comunidade onde o conhecimento e a reflexão podem chegar a muitas mais pessoas. Inscreve-te no canal, se ainda não o fizeste, e ativa o sininho para não perderes os próximos vídeos. Este é apenas o começo de uma jornada de autoconhecimento que pode transformar a tua vida. Partilha este vídeo com alguém que achas que precisa ouvi-lo, porque nunca sabes quando uma palavra pode mudar a perspectiva de alguém e ajudá-lo a ver as coisas desde um lugar mais profundo. Lembra-te de que o amor não se trata de esperar que alguém te escolha. Trata-se de aprender a escolher-te a ti mesmo primeiro. E quando o fizeres, quando realmente o fizeres, tudo na tua vida começará a mudar. Nos vemos no próximo vídeo.